Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do Senhor nosso Deus. A nossa tão amada editora Betel preparou para falarmos nesse primeiro trimestre do ano de 2024 sobre família. E hoje, irmãos, chegamos aqui na lição de número 13. É a última lição desse primeiro trimestre e um trimestre precioso, irmãos. Estivemos aqui falando sobre família nesses 3 meses aqui e quanto conteúdo precioso, orientações de grande valor para cada um de nós. E você que está chegando aqui nesse vídeo, recomendo que vá até o primeiro vídeo dessa sequência sobre família, para que tenha aí então um entendimento mais claro. Hoje chegamos aqui na lição de número 13, onde vamos falar sobre personagens bíblicos que salvaram suas famílias, e vai ficar bem claro a postura que esses personagens tiveram. Nós vamos falar sobre Josué, sobre Noé e também sobre Raabe. Nos diz assim o texto áureo: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. E Noé foi obediente, deu ouvido, deu crédito a orientação do Deus eterno para ele, e por ser obediente, ele foi salvo das águas do dilúvio e também, irmãos, salvou toda a sua família. Olha como é importante a obediência, ouvirmos a orientação de Deus e colocarmos em prática. E hoje nós temos, irmãos, o rolo sagrado, as sagradas letras, o nosso manual, nossa bússola, regra de fé e prática, e devemos então debruçar sobre o rolo sagrado e obedecer os preceitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Precisamos, cada um de nós, irmãos, andar nas pisaduras do nosso amado Deus. Devemos, irmãos, seguir as orientações da nossa bússola, ser norteado, governado pela palavra do nosso Deus. Verdade aplicada, cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade, observe, irmãos, que é uma responsabilidade, é uma incumbência para todos os discípulos de Cristo. Todos nós, a igreja, devemos entender que é responsabilidade nossa conduzir os de sua família à salvação em Cristo. Então, a nossa família é o nosso maior patrimônio dado pelo nosso Deus, é onde vamos exercer o nosso ministério. O primeiro serviço no ministério é dentro da nossa família e temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, não é nos nossos preceitos, nas nossas ideias, nas nossas doutrinas humanas, nas doutrinas de Deus. E para isso precisamos tomar tempo para examinar as Escrituras, como nos orientou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assimilar o rolo sagrado, uma vez que as Sagradas Letras nos fira ensinar, não pode estacar em nós, irmão, ficar em nós, mas ensinar os nossos filhos, através do culto doméstico, através do devocional, ler Bíblia junto com os nossos filhos, orientá-los. Cada um de nós, discípulo de Cristo, tem a responsabilidade, pesa sobre os nossos ombros, de conduzir a nossa família à salvação em Cristo. Precisa estar bem claro para os nossos filhos
a nossa esposa também, nós, marido, o plano de salvação, as boas novas de salvação, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não podemos, irmãos, descuidar dessa verdade. Que verdade? Conduzir os nossos filhos, a nossa família. Observe que os nossos filhos, irmãos, são herança do Senhor e são filhos para sempre. Assim como um pai é pai para sempre, uma mãe é mãe para sempre, um filho é filho para sempre. Não podemos aí empurrar essa responsabilidade para outrem. É nossa, de ensinar Bíblia, orar junto com os nossos filhos, ensiná-los também a orar, a ter uma vida pia, uma vida de piedade, de dedicação, de entrega ao nosso Deus. O objetivo da lição são 3. Primeiro, mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família. Vai ficar bem claro no transcorrer dessa lição que Josué foi um homem de posicionamento, de postura. Foi um líder que se posicionava com firmeza e ele, em dado momento de grande decisão, ele se posicionou em servir a Deus e também posicionou a sua família para fazer da mesma forma. Josué, ensinava a sua família sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um deles, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus, e ele conduzia eles nesse ensinamento, irmãos. Observe que nós devemos ensinar e manter esse ensinamento enquanto durar a nossa peregrinação aqui na terra. Nossos filhos vão casar e nós continuaremos em contato com eles, dando orientação bíblica. Jamais deixaremos de ser o primeiro pastor dos nossos filhos, o primeiro mestre que os nossos filhos terão. Isso é até o dia de hoje. Eu tenho filhos que casaram recentemente e até hoje nós falamos sobre teologia, falamos sobre Bíblia, falamos sobre o nosso Deus e é o modo bíblico de agir. Então, o primeiro objetivo é mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família. Ele, como patriarca, como líder, cabeça da sua família, então ele se posicionou com firmeza, não titubeou, não claudicou, mas com firmeza ele então se posiciona. A Bíblia está para a advertência nossa, para o nosso ensino, e nós devemos nos posicionar também como ele se posicionou. Segundo objetivo, ressaltar a obediência de Noé a Deus. Ficou bem claro ali, Deus dá uma orientação a Noé e ele se põe a obedecer a Deus. Ele crê em Deus de todo o coração, as orientações que Deus o havia dado, e ele se põe a ser fiel a Deus, arrisca obedecer às orientações dadas por Deus. Enquanto ele construía a arca, ele pregava. Pedro diz em uma das suas cartas que Noé era o pregoeiro da justiça. Nós precisamos, irmãos, olhando para a postura de Noé, obedecer ao nosso Deus em tudo, buscar agradá-lo diariamente e fazer a sua vontade, irmãos. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, não devemos aí ter a graça de Deus como algo barato, chutar a graça de Deus como fosse uma lata vazia, cuspir na graça de Deus. Não, devemos diariamente buscar agradar o nosso Deus, obedecendo os seus preceitos, as suas normas, as suas orientações, o querer dele para a nossa vida. A vontade de Deus, irmãos, sempre deve prevalecer antes da nossa. Não é errado sonharmos, fazermos plano, mas que a vontade de Deus prevaleça sempre. Estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão. Que missão? Pregar o Evangelho
para que o reino de Deus seja expandido aqui na face da terra. E o terceiro objetivo, enfatizar a boa atitude de Raabe. Raabe foi uma mulher que creu em Deus. Raabe teve fé de qualidade, fé robusta, e nós não podemos duvidar do nosso Deus. O nosso Deus nunca nos deu motivo para duvidarmos dele. Precisamos crer em nosso Deus de todo o nosso coração. Não pode haver nenhuma poeira de incredulidade dentro de nós. Não temos motivo para isso. Nosso Deus, ele fez, faz e continuará fazendo, não se enfraqueceu, não perdeu o seu poder, e nós precisamos então crer nele de todo o coração. E a consequência de crermos nele, irmãos, são as nossas, nos levar à ação, à atitude, às obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. A fé genuína é uma fé que nos leva à ação, a atitudes diárias. Somos falhos, somos pecadores, se dissermos que não falhamos, não há verdade em nós, se dissermos que não pecamos. Porém, irmãos, somos pecadores chamados ao arrependimento e odiamos o pecado e temos prazer em viver diariamente na lei do nosso Deus. Texto de referência, Josué é o primeiro texto, capítulo 24, versículo 15, e o segundo texto que o nosso professor, nosso comentarista usa aqui como texto de referência é Hebreus, capítulo 11, versículo 7, também o versículo 31. Nos diz assim o primeiro texto: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué está se dirigindo à grande nação de Israel. Já estavam ali dentro da terra que mana leite e mel, da terra próspera e frutífera, da terra de Canaã. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, os vossos antepassados, é isso que ele está dizendo, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, que Canaã, né, ali eles habitavam, os amorreus ali naquelas regiões, em cuja terra habitais. Porém, olha o posicionamento dele, irmão, a decisão de Josué, decisão sem, como eu já falei, claudicar, titubear, vacilar. Porém, é uma postura pessoal, irmãos, e uma postura coletiva, porque ele era o cabeça da sua família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, que orientava a sua família falando da palavra de Deus e também através da sua vida em cumprir a palavra de Deus, ele nesse momento, ele se posiciona. Nós devemos agir da mesma forma, a despeito do cenário qual nos encontrarmos. Somos sal da terra e somos luz para esse mundo tenebroso. Então nós precisamos ter uma postura firme. E o segundo texto, o texto de Hebreus, nos diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, ele temeu, ele reverenciou, ele respeitou a Deus, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Não houve dúvida no coração de Noé quando Deus falou com ele o que estava para fazer, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Devemos ter a mesma postura de Noé, uma postura de obediência, nos posicionar a cumprir o que Deus deseja de cada um de nós cristãos. Pela fé, Raabe também era uma meretriz. Observe, irmãos, que a despeito de Raabe ter uma vida totalmente desregrada, dissoluta,
ela, quando toma conhecimento dos grandes feitos do Deus de Israel, a abertura do Mar Vermelho, ela, ao contrário de se manter incrédula, indiferente, prevaricar, faltar ao dever, ela crê e ela foi justificada pela fé. Ela foi alcançada por Deus pela postura de crer em Deus, e a consequência do crer em Deus foi deixar uma vida desregrada, deixar uma vida dissoluta e viver diariamente para agradar o Deus que agora ela cria. Não pereceu com os incrédulos, porque ela creu em Deus de todo coração e passou a viver em novidade de vida. Quando cremos em Deus de todo o coração, irmãos, somos arrancados das trevas a qual andávamos na nossa vida pregressa para a luz do Evangelho e devemos pedir à terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao Espírito de Deus, poder para viver a verdade do Evangelho. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Introdução. Josué indaga o povo e toma a decisão pela sua família. Então ele faz uma indagação ao povo e, deixando o povo com liberdade para fazer a escolha, para se posicionar, mas ele, irmãos, era algo pessoal. Imagina, irmão, um líder como Josué titubeando, não sendo firme. Se um líder não tem firmeza no falar, no agir, no se posicionar, imagina o rebanho. O rebanho, irmãos, não passa do púlpito. O rebanho, ele recebe do púlpito, ele não consegue ultrapassar. Se nós não temos uma palavra firme, bíblica, doutrinária, para educar o povo vive uma vida de qualquer maneira, desregrada, dissoluta, porque o povo não tem como cumprir, o rebanho não tem como obedecer a algo que não conhece, que nunca tomou conhecimento. Nós observamos quando os 12 espias foram enviados ali para espiar a terra de Canaã, e esse Josué era um deles, os 12 foram escolhidos a dedo, irmão. Eram cabeça de tribo, eram príncipes, não eram qualquer um. E eles foram enviados. E depois de 40 dias, espiando a terra, os 12 voltam. É claro que Josué, esse grande homem de Deus aqui, e Caleb, eles creram em Deus de todo o coração. Porém, 10 desses 12 se viam como gafanhoto, irmãos. Estavam imersos na incredulidade. Quando o povo observa a incredulidade deles, transmitido pelo relatório que eles trouxeram para o povo desmaia na incredulidade, irmão. Se os líderes não têm firmeza, se os líderes falam entre os dentes, não se expressam com clareza, não traz ensinamento bíblico para o rebanho, imagina o rebanho. Como que nós vamos esperar que o rebanho ame Bíblia se o próprio líder despreza a Bíblia? Então, irmãos, nós precisamos olhar para a postura de Josué e ser firme, ser bíblico, entender que Josué, ele, em um momento de decisão, ele que já havia agido de uma forma, de uma fé robusta e de qualidade, quando foi enviado ali, era um dos 12 espia enviado, aqui ele tem novamente uma postura de decisão por ele e pela família. O povo, olhando para Josué, se sente estimulado. Se Josué aqui fosse um fraco, irmãos, se ele aqui, como eu já falei, claudicasse, vacilasse na sua postura, o povo todo vacilaria, porque o povo não passa do púlpito, irmãos. O povo não passa do líder. Um líder de oração, uma igreja de oração. Um líder de Bíblia, uma igreja bíblica. Um líder frio, gelado, uma igreja gelada.
Um líder que não preza pela doutrina, uma igreja que despreza a doutrina, o ensinamento. A igreja não passa do púlpito e nós precisamos então estimular, como fez aqui Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós observamos que ali a postura do povo foi fazer igual, porque o rebanho está nos olhando, a nossa postura. Existem muitas pessoas fora dos nossos arraiais que pregam mentira como se fosse verdade. E como você e eu vamos pregar a verdade? Vamos falar, talvez Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pode ser, meu irmão, de posse da adaga do Espírito, do rolo sagrado, nós precisamos pregar com ousadia, irmãos. Pedir a Deus dotação de poder para testemunhar com autoridade, com firmeza, crendo na mensagem que nós pregamos. Então Josué indaga o povo e toma a decisão pela sua família. Noé não salvou o mundo, mas construiu a arca em obediência ao que Deus o havia orientado. E por ser obediente a Deus e construir a arca, ele salvou a sua família. Raabe também não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Que tenhamos, irmãos, a postura de Josué de tomar uma decisão de firmeza. Isso pode acontecer a partir de hoje, irmãos. Essa lição não está aqui debalde, inutilmente, irmãos, por acaso. Não. Mil vezes não. O Espírito de Deus aprove a ele, a sua providência, termos essa lição de número 13 no dia de hoje para nós nos arrependermos das nossas posturas equivocadas e começar tudo de novo. Nós, se somos maduros e espirituais, eu estou a todo tempo aqui nesse momento falando para nós, a igreja, precisamos em dado momento colocar a marcha ré e voltar para os trilhos, para a palavra do nosso Deus. Precisamos também, irmãos, obedecer, ter uma postura de obediência, fidelidade ao nosso Deus como teve Noé e ter uma vida de fé e não ser um incrédulo, mas crente, ter uma vida de fé no nosso Deus e agir a contento, agir com coerência. Josué toma então a decisão pela sua família. Após Josué exercer com brilhantismo o que Deus entregou em suas mãos, Deus o havia chamado para comandar, um comandante militar do exército de Israel. Ele, depois da morte de Moisés sobe no Monte Nebo, no cume do Nebo, vê toda a terra de Canaã e depois ele morre. E a Bíblia Sagrada nos afirma que o próprio Deus o enterra em um vale. Josué, então, depois da morte de Moisés, ele assume o comando do exército de Israel, passa a liderar, foi o sucessor de Moisés. E ele, irmãos, ele cumpre o chamado que Deus lhe fizera, leva o povo a entrar em Canaã. Ele estava ali no limiar da terra prometida, do lado de cá do rio Jordão. Agora, como líder espiritual, Deus agora nesse momento já havia parado as águas do Jordão. O Jordão nasce lá ao norte, no sopé do Monte Hermão, e ele vem descendo, né? A palavra Jordão, a definição é o que desce, ele vem descendo no sentido aqui para o sul. Ele forma lá no início, próximo do sopé do Hermão, um pouquinho mais abaixo, que nós conhecemos como as águas de Merom. Descendo, ele forma o mar da Galileia e ele vai terminar no mar Salgado. Então Deus para as águas, e ele já havia passado, liderando o povo de Israel, já havia chegado em Gilgal, já havia conquistado Jericó,
Depois teve aquele problema ali do pecado de Acã, aquela cidadezinha ali de Ai, mas ele conquista Ai e ele sobe nas suas conquistas. Então ele já havia, nessa ocasião, adentrado a Canaã, feito muitas conquistas, irmãos. E agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo, ele orienta o povo. Observe, irmãos, que ele não abre mão de doutrinar o povo, de ensinar o povo, não as suas ideias, mas o que Deus queria que ele ensinasse, as palavras de Deus, a verdade de Deus. E ele, então, se dirige ao povo e dá uma orientação, aconselhamento ao povo, que o povo deveria guardar os mandamentos escritos no livro da lei de Moisés. E o povo deveria guardar a palavra de Deus, se esforçar e responder positivamente a quem gostaria de servir. Era uma postura, irmãos, pessoal de cada um. Cada um deveria se debruçar sobre o rolo da lei, entender a vontade do Eterno para eles. Cada um deveria se esforçar, nada vem sem esforço, e cada um deveria responder positivamente a quem gostaria de servir, deveria tomar uma posição. E ele é o primeiro a se posicionar. Observe, irmãos, que é uma postura de líder. Líder não se esconde entre as bagagens, dentro de uma caverna. Líder, ele parte na frente, por mano a mano, por tete a tete, e o rebanho o acompanha. Ele sabia que não podia tomar decisão unilateral por todo Israel. Não tem como tomar decisão por outrem. Cada um deveria, como eu sei que já fiz alusão, reitero por uma fixação, tomar esse posicionamento, mas ele toma a decisão pela família dele, e aí ele poderia, era o líder da sua própria família, toma a decisão por ele e pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo, orienta. Observe, irmãos, a postura de um líder, orienta, não estaca nele, assimila a verdade de Deus e compartilha dessa verdade com o povo, e esperando que o povo fizesse o mesmo. É claro, uma resposta como a sua. Qual foi o posicionamento de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Josué ele faz uma tomada de decisão pessoal. Ele diz: eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei. E uma vez que o líder tem essa postura de firmeza, o povo o acompanha. É um exemplo de vida a ser seguido, irmãos. Devemos seguir as pisaduras de Josué. Ele toma também, além de uma decisão pessoal, uma decisão coletiva. Ele diz: nós, minha família. Ele estava nessa posição porque ele ensinava a família falando e através das suas atitudes. Ele não abria mão de cuidar, orientar, doutrinar a herança do Senhor, que era os seus filhos. E foi uma tomada de decisão acertada. Ele deixa bem claro a quem ele iria servir ao Senhor. A sua família estava nesse serviço junto com ele. E que vida preciosa teve Josué. Você terá uma vida preciosa, minha irmã, meu irmão. Eu terei uma vida de grande valor quando me posicionar dessa mesma maneira, com firmeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu me mover para tratar da minha casa, educar a minha casa biblicamente, como nos orienta o próprio Senhor. Noé também, irmãos, foi um homem de obediência a Deus. A Bíblia diz que Noé, assim como Enoque, andou com Deus. Essa expressão andar com Deus fala de desfrutar de íntima comunhão com Deus. E
Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Observe, irmãos, que Noé não tomou a decisão de construir da maneira que ele achava que deveria ser construído. Não, 1000 vezes não. Ele segue as ordens do Eterno. O que Deus queria que ele fizesse, você e eu, irmãos, devemos agir da forma que Deus deseja que cada um de nós hajamos, nos posicionemos. Deus manda Noé construir a arca e dá as especificações. Deus foi o engenheiro e o projetor, e Noé o executor do projeto. Como nós, irmãos, vamos entender o querer de Deus se nós negligenciarmos o exame do rolo sagrado, das sagradas letras? Então, isso nos leva a examinar a Bíblia, estar saturado de Bíblia para poder obedecer. Não há como obedecer aquilo que nós não conhecemos. Deus foi o engenheiro, o projetor, e Noé o executor do projeto, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus se agradou de Noé devido à sua fidelidade a Deus, à sua obediência a Deus. Irmãos, a nossa posição de obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, irmãos, isso agrada o nosso Deus. Nós não podemos descuidar, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, embora a salvação seja um presente para nós, irmãos, não pagamos nada pela salvação, porque é pela graça, mediante a fé, e graça é favor imerecido. Um grande preço foi pago pelo eterno Filho de Deus. Jesus nos comprou, nos resgatou, irmãos, nos redimiu com o seu precioso sangue. Não é como o seu sangue, minha irmã, o seu sangue, meu irmão, o meu sangue, que é contaminado pelo pecado. Não. É o sangue de Cristo, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um sangue puro, ilibado, um sangue sem mancha, sem ruga, sem mácula. O sangue da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do eterno Filho de Deus. E precisamos diariamente, irmãos, através dos nossos atos, das nossas atitudes, reconhecer o valor do sangue remidor, resgatador, que fala mais alto que o sangue de Abel. Noé era homem justo, íntegro em suas gerações e andava com Deus, desfrutava de comunhão com Deus, andava em sintonia com Deus, tinha intimidade, relacionamento com Deus. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Ele demonstra andar com Deus, ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, quando ele, então, obedece à ordem de Deus, irmãos. Ele deixa bem claro, ao obedecer à vontade de Deus, que ele era um homem comprometido com o Deus do céu. O Senhor continua querendo colocar o seu povo na arca e fechar a porta por fora. A arca só tinha uma porta, tipifica Jesus, a única porta de salvação. Precisamos então, irmãos, estar em Cristo. A vida eterna está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, como Noé, ser pregoeiros de boas novas. Noé era um pregoeiro da justiça e nós precisamos, irmãos, ser um pregoeiro do evangelho, irmãos. Devemos, como arauto, anunciar a verdade, que o nosso Deus proveu salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um de nós, e o mérito da salvação, a honra, a glória, o louvor da salvação é todo dele, somente a ele, e a honra dele, do Deus eterno, a outrem, ele jamais dará. O simbolismo da família na arca, a arca de Noé, simboliza renovação, restauração. É o que Deus quer para você, minha irmã, meu irmão. Estou falando para a igreja, para a minha vida e para a nossa família. O que Deus quer: renovação, restauração. Podemos contar com a proteção divina, um abrigo seguro, porque o nosso Deus é o nosso paladino, o nosso defensor corajoso, refúgio de salvação, símbolo da aliança e presença de Deus
junto do povo escolhido e símbolo da igreja, irmãos. Então, Deus quer estar bem junto de nós. Observe que ele habita dentro de nós, fez de cada um de nós santuário, morada, tenda, casa, templo, e nós precisamos, irmãos, a cada dia viver à altura da vocação a qual nós fomos chamados. Representa também um lugar, a arca, um lugar onde se guarda preciosidades, tesouros, riqueza, joia, e nós temos um grande tesouro, irmãos, que é o Evangelho, e não podemos guardar esse tesouro somente para nós, precisamos compartilhar. Você, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui hoje porque alguém não guardou o Evangelho com ele, pelo contrário, se posicionou a difundir, disseminar, a proclamar o Evangelho, e é esse o motivo de nós estarmos aqui, e nós precisamos, irmãos, agir da mesma forma, andar nas mesmas pisadas daquele que anunciou o Evangelho para nós, anunciando as boas novas também de salvação. O Senhor arrependeu-se de haver feito um homem sobre a terra, pois o mundo estava cheio de maldade, e Deus, o Deus que não empurra pecado para embaixo do tapete, ele puniu o pecado daquela humanidade. O Deus de toda graça, e nós vemos a graça de Deus perpassando por toda a narrativa bíblica, é o Deus que traz juízo, que julga também o seu povo. Isso está claro lá, uma nação de Israel, quando o reino do norte, as 10 tribos, foram levados pelo cativeiro assírio, e aqui embaixo, ao sul, Benjamim e Judá foi levado pelo cativeiro para o cativeiro babilônico. Imagina, irmãos, se Deus julga o seu próprio povo, o que diremos então daqueles que são ímpios, vivem desprezando a Deus, zombando de Deus, uma vida desregrada, dissoluta? Então, o Deus de toda graça, o Deus de amor, é um Deus que traz juízo, mas a sua graça, irmãos, ela nos alcança, e para que sejamos feridos pela graça de Deus, alcançado pela graça de Deus, é necessário pregarmos a verdade do Evangelho, o Evangelho libertador, o Evangelho que nos arranca das trevas para a luz. Nós aqui estamos, irmãos, e Deus tem nos preservado com vida, com esse escopo, com essa finalidade, com esse alvo, para que você e eu, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, proclamamos as boas novas. Os desafios de colocar toda a família na arca. Meu irmão, não foi fácil, havia muitas dificuldades ali a serem enfrentadas. Porém, Noé foi obediente a Deus, e por ser um homem de intimidade com Deus, irmãos, não se intimidou. Quem tem relacionamento com Deus, vive em sintonia com Deus, não se intimida dos obstáculos, das dificuldades. É bem verdade que a vereda é palmilhada por espinho, mas Deus está conosco, e Ele conosco, nós saltaremos muralhas. Assim como Noé, a despeito de todas as dificuldades, nós precisamos, irmãos, cumprir a vontade de Deus. As famílias enfrentam, então, o dilúvio em pleno século 21. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando-as à destruição. Existem muitas famílias hoje, irmãos, que estão aí caminhando para juízo, condenação e inferno, como um dia você e eu também caminhávamos, até que alguém pregou o Evangelho para nós, e Jesus mudou a nossa trajetória. Ao contrário de caminharmos para juízo, condenação e inferno, caminhamos para os braços daquele que proveu eterna salvação para nós. Mas como, irmãos, essas famílias crerão em Jesus se você e eu, como arauto, não pregarmos o Evangelho? Então, precisamos, como Noé, irmãos, anunciar as boas novas do reino, porque existem muitas famílias que estão sendo arrastadas pelo dilúvio do século 21. Raabe preserva a sua família pela fé. Está aqui em Raabe um exemplo de uma fé robusta, de uma fé de qualidade, e precisamos andar
nas pisaduras de Raabe, crendo em Deus de todo o coração. Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou mais 2 homens secretamente para cumprir a tarefa de espiar a terra prometida com o propósito de conquistá-la. Eles foram então parar na casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou e ajudou os espias a observarem a Jericó. Então ela ali ajuda os 2 espias que foram enviados por Josué para espiar ali a terra de Jericó naquela ocasião, mas numa troca onde a sua vida seria poupada. Ela deixa claro ali que ela cria, era uma mulher que, a despeito de não ser israelita, do povo de Israel, ela creu, e é fantástico, porque nós vemos nela, em Ruth era uma moabita, por exemplo, o desejo de Deus unir pessoas de várias nacionalidades, e isso é possível através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crendo em Cristo de todo o coração, nós nos tornamos igreja, e a igreja é marcada por pessoas de várias nacionalidades que, crendo em Cristo, vivendo em Cristo, estando em Cristo, tendo Cristo como cabeça do corpo, nós formamos então esse corpo. Cada um de nós somos um membro e somos membros de uma mesma família. Nós brancos, nós pardos, nós negros, nós ricos, nós classe média, nós pobre. Meu irmão, nós com muita cultura, sendo um homem muito inculto, tendo pouca cultura ou cultura nenhuma, não importa, irmãos, quando cremos em Cristo de todo o coração, fazemos parte da mesma família. Isso é precioso. Deus, irmãos, somente Deus, através de Cristo, conquistou isso para nós sermos família de Deus. Então ela ali, Raabe aqui, Ruth, a moabita também, acontece um pouco mais à frente, deixa claro o texto sagrado, irmãos, que a salvação deve ser anunciada a todos os moradores da terra e aqueles que creem. Assim como Raabe creu, a despeito de terem levado a sua vida pregressa, antes de abraçar a causa do cristianismo, uma vida dissoluta, desregrada, uma vez crendo em Cristo de todo o coração, seus pecados são perdoados e passa a viver em novidade de vida. Ela ali recebe a garantia de sua vida ser poupada, porque ela creu em Deus de todo o coração e manifestou essa fé através das suas obras, protegendo ali os espias, e também teria a promessa estendida a favor dos seus familiares. Foi também o que aconteceu. O juramento dos espias precisava de um sinal, foi colocado ali um fio de escarlate, para que, através desse fio de escarlate, irmãos, desse fio de cor vermelha, e é claro que aponta para o futuro, onde o sangue de Cristo seria derramado para a nossa salvação, para a nossa expiação, para a quitação da nossa dívida, da dívida que tínhamos com Deus, e também para a nossa proteção, porque arraigados e fundamentados em Cristo, temos a proteção dele, porque fomos justificados. Deus, pela obra que Cristo fez por nós, sendo o nosso substituto, o nosso representante, o nosso fiador, o próprio Deus Pai nos declara justo, quando a justiça de Cristo nos é imputada. Então temos proteção, irmãos, no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue remidor. Raabe reconhece que Deus está com o seu povo, ela crê, reconhece que Deus é um Deus que é o paladino do povo dele, é o defensor corajoso do povo dele, e provê para esse povo, supre para esse povo, e ela também, crendo, deseja servir o Deus único e verdadeiro, aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será, o grande eu sou. As nossas escolhas, irmãos, isso precisa ficar bem claro. Isso está claro no episódio ali
com Raabe, determinarão o nosso futuro. Que você, minha irmã, meu irmão, que eu possamos tomar decisões sábias, assim como Raabe teve uma sábia decisão. Talvez nesse momento, falando aqui para agora, nesse momento, para alguém fora dos nossos arraiais, nosso acampamento, alguém que porventura está afastado do evangelho, meu irmão, alguém que, meu amigo, que ainda não teve encontro com Cristo, talvez o adversário da nossa alma esteja te acusando pelos seus feitos até então. Mas, uma vez você tomando uma decisão, fazendo uma boa escolha, vindo para Cristo, as consequências dessa escolha serão consequências de grande regozijo, de grande vitória, porque as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Para você não está tudo acabado, 1000 vezes não, porque Jesus, em fração de segundo, ele muda todo o quadro, toda a situação. Você pode estar achando que não há luz no fim do túnel, que você está em um beco sem saída, e estaria sim, e está sem Cristo, mas em Cristo, irmãos, ele faz tudo novo. Então, nós precisamos escolher certo, escolher com sabedoria, não sendo um tolo, um insensato, mas sendo alguém ajuizado. E com certeza as nossas escolhas determinarão o nosso futuro, e Cristo garante um futuro abençoado. O que eu estou falando não é um jargão, não é uma palavra de efeito, é Bíblia, é a realidade que tem acontecido em minha vida e na vida de milhões de cristãos espalhados no planeta Terra. Aprendemos com Josué, também com Noé e com Raabe, que nunca, irmãos, nunca devemos negligenciar uma decisão tão importante. Decisão determinará o nosso futuro, irmãos, e precisamos decidir por Cristo. Que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão ao lado dele e levarmos a nossa família aos pés do Senhor. Meu amado irmão, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula, foi a pré-aula de número 13. Fechamos aqui esse primeiro trimestre do ano de 2024. Ficamos aqui no aguardo do próximo material dado pela nossa tão preciosa e amada editora Betel. Que Deus vos abençoe. Desejo a você um dia super abençoado por Deus. Lhe agradeço por ter estado aqui conosco esses 3 meses e vamos aguardar para que Deus me dando vida até lá, querendo o bom Deus, nós possamos aí iniciar um pouco mais à frente o segundo trimestre do ano corrente. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando do teu amor, da tua palavra. Que possamos, ó Pai, a cada dia ter, ó Deus, a postura de Josué, a obediência de Noé e a fé manifestada por Raabe. Guarda-nos, ó Pai, nos preserva, guarda o nosso coração. Queremos ter intimidade, contato, relacionamento, sintonia contigo diariamente. Ó Deus, nos dê um dia abençoado, ó Pai, ajuda-nos nessa caminhada. Obrigado por esse trimestre tão precioso. Ó Pai querido, que tenhamos um próximo trimestre, ó Pai, também abençoado como esse. Ó Deus amado, continue conosco, nos dê de Ti a cada dia, ó Pai. Assim nós oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.